Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja Cristo é Vida. Boa noite a todos que estão hoje conosco. Pela manhã, eu compartilhei com a igreja a introdução ao estudo do livro de Efésios, a carta de Paulo aos Éfesos, aos irmãos na igreja de Éfeso. E hoje eu quero dar continuidade, tá? Nós vamos estudar na EBD, mas também hoje eu resolvi compartilhar também com vocês um pouco mais, hoje à noite, compartilhar com vocês um pouco mais daquilo que nós falamos hoje pela manhã. Bem, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele dá uma atenção para que os irmãos percebam, para que os irmãos estejam atentos a valores espirituais e valores celestiais. E isso nós vimos refletido no início da carta, no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, refletido no fato de que Deus os chamou, Deus os elegeu, os escolheu, e a todos nós, a Igreja do Senhor, para sermos santos, irrepreensíveis e filhos de Deus. E esses são valores espirituais muito importantes que nós não devemos deixar de atinar, de perceber. Inclusive, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, nós vamos observar que logo no início deste capítulo, olhando aí para o versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então aí fala sobre bênçãos espirituais nas regiões celestes. Eu falei, é um contraste entre as bênçãos que Deus propôs para o povo de Israel no Velho Testamento, porque para Israel a proposta da bênção era o território, era o templo, era o sacerdócio, eram bens, eram propriedades, era alimento, o leite, o mel e uma terra próspera. Essa era a promessa, essa era a bênção para o povo de Israel. E para a igreja, o Senhor então propõe aqui bênçãos espirituais, bênçãos celestiais, mas que de acordo com a leitura desse livro, essa carta aos Efésios, nós vamos ver que inicialmente é tratado, é falado, é pregado, ensinado pelo apóstolo Paulo sobre esses valores espirituais, que na segunda parte desta carta, esses valores espirituais, celestiais, vão influenciar, vão ter relação direta com a atitude cristã neste mundo, com a atitude de cada um que faz parte do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor, nas suas múltiplas relações, sejam familiares, seja de emprego, seja de amizades, mas nas suas múltiplas relações, até mesmo com os embates que acontecem neste mundo, mas esses valores espirituais vão se refletir na vida normal, na vida da igreja neste mundo. E quando nós fizemos a leitura deste texto, nós vimos esses aspectos espirituais de ser santo, irrepreensível e filhos, nós paramos aqui no versículo 5. E eu quero compartilhar com vocês, especificamente hoje, nesse momento, nessa noite, o versículo 6. Embora eu tenha lido ele hoje pela manhã, nós vamos observar este versículo especificamente agora aqui. Diz assim, Efésios capítulo 1, o versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória da sua graça. E essa partícula aí, esse para, que nós também falamos, que foi a motivação espiritual, motivação celestial, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para a adoção de filhos. E agora nós vamos ver que esses benefícios que nós recebemos, ele tem uma motivação que é para o louvor da glória da sua graça. Para o louvor da glória da sua graça. Entendemos aí que há, então, uma graça, que tem uma glória, e uma glória que merece um louvor.
Nós vamos trabalhar esse conjunto dessas três palavras aí. Observe comigo, para fundamentar um pouco mais isso no texto, o versículo 12 e o versículo 14 desse primeiro capítulo. O versículo 12 diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então esse é um tema recorrente, é um tema que está aqui nesse contexto, principalmente nesse contexto inicial da carta de Paulo aos Efésios, né? O louvor da glória da sua graça. E nós queremos então aplicar, entender e compreender o que é essa graça, o que é essa glória, qual é esse louvor, né? O que isso nos faz lembrar, o que isso nos faz conhecer, o que isso nos faz saber, porque essa era a preocupação do apóstolo Paulo, que os irmãos soubessem, que os irmãos conhecessem, que os irmãos experimentassem essas verdades espirituais ainda na nossa vida terrena como igreja sobre a face da terra. Veja comigo, nesse mesmo capítulo 1, a partir do versículo 15, nós vemos Paulo começando uma oração. E no versículo 17 desse capítulo, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e de pleno conhecimento dele. 18. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, na oração que o apóstolo Paulo faz aqui, ele traz essa questão de que o que ele queria que os irmãos percebessem, que os irmãos conhecessem, que os irmãos tivessem sabedoria, tivessem conhecimento desses valores espirituais que nós temos falado até agora. Bem, tratando-se desses valores espirituais, Paulo, ele sabia, Paulo tinha esse conhecimento e ele queria então que a igreja também tivesse essa mesma experiência de conhecer o louvor da glória da sua graça, o louvor da glória da graça do nosso Senhor. Então vamos definir essas palavras para compreender melhor. Primeiro, o louvor. O louvor é elogio. O louvor está relacionado ao reconhecimento de um feito, reconhecimento de algo que uma pessoa produziu, fez. É como a medalha, né, para o atleta que conquista aquele feito. É como o reconhecimento, a honra ao mérito, a condecoração. Isso é o louvor. Na igreja, Deus é louvado. Nos céus, Deus é louvado. Por quê? Porque a igreja do Senhor reconhece os feitos de Deus. Por quê? Porque no céu, Deus é reconhecido pelos seus poderosos feitos. O louvor, então, é o reconhecimento da glória de Deus. O louvor, ele vem para nós como um reconhecimento dos feitos do Senhor. Quero fundamentar esse princípio do louvor na leitura de um salmo. Portanto, vocês podem procurar na Bíblia de vocês o Salmo 78, tá? Salmo de número 78. Nós vamos ler apenas alguns versículos aqui. Salmo 78. Vamos ler esses versículos iniciais. Não vamos ler todos, né? É um salmo bem grande. Nós precisamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 8. Na minha versão diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantarão e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os louvores do Senhor, eles devem ser referidos de geração em geração. Os louvores do Senhor deveriam ser contados, deveriam ser cantados, deveriam ser passados de geração em geração. Por quê? Que louvores são esses? São relacionados aos seus feitos. São relacionados àquilo que o Senhor fez. Então, quando nós olhamos para o louvor, para que os feitos de Deus sejam reconhecidos, sejam celebrados, sejam festejados, sejam cantados, sejam louvados. E nós não encobriremos as vindouras gerações. Mas parece que essa preocupação que o apóstolo Paulo teve de trazer a memória, trazer ao coração, trazer a lembrança, orava até para que eles tivessem um despertamento, uma sabedoria, um entendimento, para que eles não esquecessem os louvores do Senhor. O próprio Salmo que lemos diz que houve uma geração que esqueceu dos louvores do Senhor. E nós? E a nossa geração? Lembramos dos feitos, dos louvores do Senhor? Celebramos esses feitos do Senhor? Bem, definimos um pouco aí do louvor. E a glória? Porque diz, para o louvor da glória. A glória é a doxa, do texto lá original. É o esplendor, é o brilho, comparado de longe, de longe, mas comparado com o sol ao meio-dia, ou as estrelas naquelas noites bem escuras, o brilho, a vida do sol, a vida das estrelas. Cada um deles tem a sua glória, mas não se compara, naturalmente, à glória do Senhor. A glória do Senhor é a mais alta condição de Deus, é o mais elevado de Jesus. A glória do Senhor é vista em Apocalipse, por exemplo, que ao refugir até as suas vestes resplandecem, ao aparecer o Senhor em glória, a escuridão se dissipa, some. É um Deus tão glorioso que não há sombra, não há variação nesse Deus. Em todo lugar, em todo lado, de toda forma, Ele tem uma doxa, uma glória, um brilho que só Ele mesmo pode ter. Quero para essa palavra, essa definição desta palavra, eu quero compartilhar com vocês Lucas capítulo 9, porque nós vamos falar aqui sobre o louvor que reconhece a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Mas nós temos que primeiro reconhecer a glória do Senhor. Então, Lucas, no capítulo 9, é um texto que nós, há algum tempo atrás, temos compartilhado aqui na igreja. Algum tempo não faz muito tempo, e eu quero compartilhar com vocês novamente esse texto fazendo a leitura. Capítulo 9, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, ok? Lucas 9, versículo 28 em diante. É a chamada transfiguração. Vamos ler. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele
Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservavam-se acordados. Viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Esse texto que narra um momento tão maravilhoso, tão glorioso, tão doxal, né? A glória do Senhor, foi presenciado por 3 dos seus discípulos. Mas esse momento foi marcado por algumas situações que eles estavam vivendo. Eles estavam fatigados, cansados. Aqui diz que no versículo 32 que eles estavam premidos de sono. Um momento tão glorioso e o sono estava tomando eles ali. Tanto que a resposta de Pedro para essa situação gloriosa, né, foi uma resposta ruim, uma resposta errada. O final do versículo 34 diz que não sabendo, porém, o que dizia. Ou seja, vendo a glória do Senhor, ele não compreendeu e não respondeu corretamente, não sabia o que dizia. Por quê? Porque estava sonolento. Perdeu aquele momento, perdeu aquela oportunidade de louvar a glória de Deus, de adorar a glória de Deus. Por quê? Porque ele não compreendeu, ele não viu, ele estava sonolento. A sonolência espiritual, sono espiritual, muitas vezes impede de nós percebermos o real brilho, o real valor, a real glória que o nosso Senhor tem. Mas o texto segue porque ele diz: louvor da glória da sua graça. Então vamos para a terceira palavra, que é a sua graça. Podemos aqui entender claramente o carisma, favor não merecido de Deus, um texto, uma palavra muito bem aplicada e muito bem falada entre nós, entre a igreja do Senhor. Naturalmente ela vai, aqui mesmo nesse livro de Efésios, ela vai ser apresentada, vai ser trazida para todos nós com uma ênfase muito legal, muito boa, que graças a Deus nós conhecemos bem. Capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas, particularmente, o versículo 8 e o versículo 9, porque trata dessa graça de Deus, esse favor de Deus não merecido. A graça, ela está então definida em uma disposição de Deus. Foi a forma como Deus olhou, a forma como Deus se dispôs para nós. Deus se dispôs, Deus olhou para nós com a sua graça. É dessa forma que Deus tem se manifestado para nos salvar, mediante a sua graça. Graça é como Deus ofereceu a salvação. É como Deus nos propõe a nossa salvação, pela sua total graça, pela ação direta e exclusiva do Senhor em favor das nossas vidas. E como foi que essa graça ela foi manifesta? Lá na cruz, na humilhação, na morte. Agora, quando nós lemos e falamos para o louvor da glória da sua graça, essa última palavra é a palavra que, embora transmita o sacrifício do Senhor, um tremendo sofrimento, uma imagem ruim de morte, como o profeta Isaías vai falar lá no capítulo 53, né? Não havia aparência, nem formosura, nem beleza, pelo contrário, era aflito, oprimido de Deus. Embora essas qualidades
que nós vemos então nesse Senhor. Mas como pode então isso ser glorioso? Isso ser essa graça de Deus, ela ser gloriosa? Porque nesse sacrifício, nessa morte do Senhor, é que Ele então nos resgatou. A grande vitória que Ele teve na cruz. O preço pago do pecado, resgatando, salvando para Deus pessoas de toda a tribo, povo, língua, nação. Um feito imenso, grandioso, maior do que qualquer homem neste mundo poderia fazer. Um marco na história do cosmos, de toda a criação. Um feito de Deus, um brilho de Deus, uma glória de Deus no meio deste mundo. Esse sim foi o maior feito de Deus. Por isso essa graça tem uma glória que deve ser louvada, para o louvor da glória da sua graça. Essa graça que foi revelada por Deus na pessoa do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa graça que merece receber todo o louvor. Queremos combinar então, comparar essa graça de Deus, como ela se manifesta nesse mundo, olhando alguns versículos lá do livro do profeta Oséias. Então você pode procurar comigo rapidamente, para nós somente lermos lá no capítulo 11 do profeta Oséias. Nós vamos olhar alguns versículos aqui, tá bom? Oséias, capítulo 11, os primeiros versículos desse capítulo. Diz assim: quando Israel era menino, eu os amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Essa graça de Deus, ela está estendida. Essa graça de Deus, ela está exposta. Essa graça de Deus é uma ação de Deus salvadora, cuidadora, resgatadora, como Deus fez com o povo de Israel. E aqui é uma menção à tirada de Israel do Egito, essa tremenda salvação de Deus. E Deus ensinou a andar, Deus deu o crescimento, o cuidado sobre Israel. E, no entanto, eles não atinavam. Não é à toa, então, que Paulo ora lá em Efésios dizendo que queria que a igreja, que os irmãos tivessem a memória, tivessem a lembrança, tivessem o conhecimento, que eles soubessem que Deus operou espiritualmente dos céus, de maneira celestial, para nos abençoar. E nós precisamos conhecer, precisamos saber que o louvor da glória da sua graça. Isso Paulo sabia. Nós precisamos saber. Isso algumas pessoas não perceberam. Os discípulos não perceberam. O povo de Israel no tempo de Oséias não percebeu. Não perceberam a graça, não perceberam a glória e por isso não deram louvor. Por quê? Porque esqueceram dos feitos do Senhor, como nós lemos no Salmo. Mas Paulo, como aquele salmista que diz, olha, não vou encobrir as vindouras gerações. Paulo também se levanta no meio da igreja para que os irmãos não esquecessem. Quero reler novamente o capítulo 1, versículo 17 e o 18, que nós lemos logo no início. Efésios, tá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação e de pleno conhecimento, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da herança nos santos. Paulo ora para que o entendimento se abra, para que vocês compreendam, para que a igreja saiba, para que nós saibamos. Conheçamos o Senhor, creiamos
no Senhor. Amemos ao Senhor. Louvemos a glória da sua graça. E que isso não seja uma mensagem celestial somente, mas que na nossa vida, nos nossos dias, nós possamos saber, conhecer verdadeiramente o louvor da glória da sua graça. Que Deus abençoe com essa palavra a todos nós. Amém. Então, irmãos, voltamos só para concluir. Louvamos a Deus pela vida de cada família, cada criança, adolescente, cada um dos irmãos e todos que têm nos acompanhado, na verdade. Para a igreja fica somente o aviso de durante a semana, tá? Quarta-feira, então, nós vamos ter o nosso culto da família. E nós vamos repetir a forma como nós fizemos a semana de oração. Só que agora só na quarta, né? Às 19h30, quarta-feira, nós vamos abrir a sala lá através do Zoom, do aplicativo, e vamos ter o nosso culto, tá? Estaremos juntos ali, cantando ao Senhor, estaremos juntos ouvindo a palavra, estaremos juntos orando, né? E compartilhando juntos da forma que fizemos durante a semana. Então, se programe, esteja atentos, tá? Estejam aí firmes, atentos. Quarta-feira, às 19h30, às 7h30 da noite, nós então estaremos fazendo a chamada de vídeo lá, estaremos colocando o link no grupo do WhatsApp da igreja para a nossa participação, tá bom? Então, encerrando com esse aviso, segue durante o próximo final de semana a nossa EBD, continuando estudando um pouco mais da carta de Paulo aos Efésios. Recomendo, inclusive, se você puder, tivesse tempo e talvez já esteja fazendo alguma leitura, mas se quiser, leia durante a semana o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que é alvo dos nossos estudos, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, primeiramente, como Paulo, Senhor, orava pela igreja ali em Éfeso, para que o Senhor abrisse a mente, para que o Senhor desse discernimento, para que estivesse em revelação, entendimento, ó Deus, dessas verdades espirituais. Peço por nós também, que o Senhor nos ajude, Pai, que a nossa vida, embora caminhando aqui neste mundo, mas que a âncora da nossa esperança esteja nos céus. Que possamos, ó Pai, genuinamente louvar ao Senhor. E só podemos te louvar reconhecendo os teus feitos. Também, Pai querido, que esse louvor seja o louvor da tua glória. Não permita que sejamos como aqueles discípulos sonolentos que tiveram uma grande oportunidade de reconhecer a tua glória. E sonolentos, eles até responderam mal. Pelo contrário, Pai, que nós possamos estar atentos e experimentarmos, ó Deus, na nossa caminhada cristã, o reconhecimento do teu brilho, da tua glória, do teu esplendor, da tua beleza, Pai, de quem é realmente o Senhor. Para que, através do louvor da tua glória, ó Deus, nós louvemos a glória dos teus feitos, que é a tua graça. Reconhecendo, ó Deus, o teu sacrifício, reconhecendo que a morte do nosso Senhor na cruz e a sua ressurreição, que o sacrifício do Senhor por nós, ó Deus, tem um brilho, tem uma glória que nós precisamos reconhecer. Ajuda-nos, Pai, porque somente quando nós sentimos o sabor doce da tua graça, é que nós conseguimos diferenciar do amargo do pecado. Pai querido, então ajuda-nos a realmente, no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada, louvar a glória da tua graça. Peço tua bênção para esta semana, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe
as nossas crianças, adolescentes e jovens, ó Deus, os casais, cada uma das nossas famílias. No meio dessa dificuldade toda, Senhor, alguns de luto, Pai, alguns doentes, alguns, ó Deus, sofrendo, Pai, tem misericórdia. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos a passar por essa prova terrível. E que o Senhor mesmo abrevie esses dias, segundo a boa mão, segundo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias, até a Tua gloriosa vinda. Em Teu nome mesmo é que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Deus vos abençoe.